Quando me formei em Imagem e Som pela UFSCar em 2011, eu e alguns colegas de turma que não íamos ter formatura, resolvemos fazer um mochilão por alguns países da América Latina. A viagem durou 21 dias, fomos de avião até La Paz e o nosso trajeto no mapa foi quase um ovo. Descemos até o sul da Bolívia, passamos pelo deserto de Sal, entramos no Chile por San Pedro de Atacama e depois subimos até Arica para botar o pé no Oceano Pacífico. Próxima parada foi Cusco, no Peru, onde fizemos a Salcantay até Machu Picchu. E depois, La Paz de novo, para voltar para casa. Quis contar essa história porque estamos aqui para falar de roteiro. E me parece que ele é bem isso, uma viagem. Um roteiro de viagem que pode nos conduzir por comunidades ameríndias num documentário do History Channel, ou pela Terra-média, como nos filmes do Senhor dos Anéis. O roteiro é a base de tudo, e a sua melhor versão é aquela que considera não só o que é bonito e criativo aos olhos do roteirista, mas o todo da produção, sobretudo orçamento e infraestrutura. Pensa, éramos estudantes de cinema recém-formados. O rolê precisou ser muito barato. Tivemos que considerar onde nós dormiríamos, o que a gente ia comer, quanto tempo a gente ia gastar em cada lugar. E num roteiro audiovisual, a equação também é complexa. Cada locação, cada profissional, cada equipamento. Um bom roteirista vai levar tudo isso em consideração e vai intuir onde gastar o tempo e o dinheiro da forma mais eficaz. Claro que ele não precisa assumir esse fardo sozinho, a galera da produção tá aí para isso, mas é importante considerar esses fatores limitantes desde a concepção do projeto. Até porque, gente, falando por experiência própria, não tem coisa mais decepcionante do que criar uma puta ideia massa, apresentar para o cliente, encher a pessoa de expectativas e depois descobrir que a grana não vai dar para fazer nem metade do que estava previsto. Por isso você toma essa vacina agora, primeira e segunda doses para criar anticorpos e resistir. Mas dá para criar coisas interessantes, ainda que existam limitações. Na real, é isso que nós esperamos nutrir quando falamos de videomakers guerrilheiros. A capacidade de dar nó em pingo d'água, de contornar as adversidades que surgirem aqui e ali para extrair o melhor do seu orçamento, do seu equipamento, daquilo que estiver ao seu alcance. O que é roteiro, então? Roteiro é um guia, uma expressão literal daquilo que depois deve ser traduzido em linguagem audiovisual. E deve ser pensado como um instrumento que vai passar por toda a equipe e fornecer informações relevantes para cada cabeça de área. O que eu quero dizer com isso? Que a direção, a equipe de fotografia, da arte, do som, da produção, geral vai receber esse documento e deve conseguir vislumbrar a peça que vocês vão produzir, seja por indicações do que os personagens dizem e fazem, assim como suas características, seja por indicações de contexto, de época, de sentimento. Percebe que isso influencia nas escolhas que todos farão posteriormente? Em termos de figurino, de cenário, de enquadramentos, até mesmo a trilha sonora e os efeitos visuais. Por isso, um bom roteiro vai funcionar como a planta de uma casa. Tem instruções para os engenheiros, pedreiros, eletricistas e toda aquela galera que acaba envolvida em uma construção. Para a gente ter uma ideia concreta de como isso ocorre, vamos dar uma olhada num roteiro de verdade. Eu escolhi um trecho da cena 5 do roteiro de Cidade de Deus, um filme que eu gosto bastante. Bora, caminha! Você dois caboclos, bora! Já é, Marré! Vambora! Vambora, porra! Não vai essa curtimento bala, filha da puta! Percebem a riqueza de detalhes do roteiro, como a descrição da cena ilumina o trabalho de todas as áreas envolvidas? Esse exercício que acabamos de fazer é muito rico. Na internet é possível encontrar roteiros de diversos filmes e você pode aprender demais comparando o que estava previsto com aquilo que de fato virou filme.
Inclusive, tem uma página no Instagram chamada Screenplayed. Eles reproduzem algumas cenas de filmes icônicos junto dos seus roteiros. A cena vai rolando e o roteiro passa embaixo para você acompanhar. Tá tudo em inglês, mas é um ótimo aprendizado. Ainda com essa cena, queria sinalizar rapidamente alguns termos e formatações. Temos o cabeçalho da cena, que vai descrever o local e a hora do dia em que a cena vai ocorrer, e que costuma vir acompanhado de INT para cenas interiores e EXT para cenas externas. Logo abaixo, vemos a descrição da ação que vai ocorrer nessa cena, e elementos que merecem atenção podem estar destacados como caminhão de gás aqui. A seguir, teremos o nome do personagem que fala, e que pode ser acompanhado das siglas VO para Voice Over, indicando que essa voz é uma narração, ou OS para Off-Screen, indicando que o personagem que fala não está em tela, apesar de também não ser um narrador. Depois disso, vem a fala propriamente dita, com indicações de como ela deve ser feita, e claro, página e cena no topo, e continuação, caso a cena ou a fala do personagem prossigam na página seguinte. É importante saber e decorar tudo isso? Não necessariamente. Como videomaker, as peças produzidas podem ser bem distantes daquilo que se faz no cinema, pelo menos no início de carreira. Por isso, é válido saber como a coisa se origina, mas adaptar para a sua realidade. É um pouco sobre isso que falaremos na próxima aula. Te vejo lá!